seminário Reforma Política Já, eu vou convidar agora os integrantes para compor a terceira mesa do dia. Convido aqui o deputado federal Marcelo Castro, que foi autor da PEC 77/2003, que põe fim à reeleição majoritária. Convido também a professora Marilda Silveira, mestre em Direito Administrativo, professora de pós-graduação em Direito Administrativo e Eleitoral no Instituto Brasileiro de Direito Público. E o Marcos Melo, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Quem quiser participar com perguntas dessa última mesa do Reforma Política Já, pode mandar a sua pergunta ou pelo site, que a gente está acompanhando online, www.reformapolitica.com.br, ou pelo WhatsApp, pelo 11 95 399 6255. Vou repetir, 11 95 399 6255. Eu vou começar com o deputado Marcelo Castro, deputado federal, que também foi autor de outra proposta de reforma política, e que a gente está discutindo reforma política nesse momento, essa necessidade no país. Eu vou pegar como um gancho, deputado, a fala do ministro Gilmar Mendes, quando ele fala da questão da cláusula de barreira e também das coligações. Isso é um tema que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, que caiu pelo Supremo Tribunal Federal. A gente, mais cedo, aqui estava com o senador Ricardo Ferraço, que concluiu, que foi o relator dessa matéria no Senado. Eu lhe pergunto, a questão da cláusula de barreira e a questão das coligações, do fim das coligações proporcionais, qual a necessidade hoje para o sistema político em funcionamento, hoje essa pluralidade, a quantidade grande de partidos que hoje tem em funcionamento, inclusive com representação no Congresso Nacional. Seria o momento dessa reforma política resgatar isso? Quero, inicialmente, cumprimentar a todos aqui, agradecer o convite que me foi feito, cumprimentar os nossos debatedores, a Marilda Silveira, o Marcos Melo e o nosso coordenador, simpaticíssimo Camarote. Bom, o modelo que nós vamos fazer essa discussão aqui, estava previsto que eu teria 15 minutos para falar sobre o sistema eleitoral e tal. Mas você já quer que... Não, pode fazer a sua introdução e eu queria que já tocasse nesse ponto, se possível. Tudo bem. Então, nós vamos, nessa parte agora à tarde, nós vamos tratar daquilo que é nuclear na reforma política, que é o sistema eleitoral. Que o nosso sistema, já foi dito aqui, que é anacrônico, está superado, falido, exaurido e que precisa ser reformado. Este é um consenso em toda a classe política, talvez o único consenso. Então, estamos falando aqui de sistema eleitoral. Para que serve o sistema eleitoral? A que se propõe? Ora, é óbvio, o sistema eleitoral, de uma maneira simples e didática, prevê principalmente a representatividade, eleger representantes que vão para o Congresso Nacional expressar a vontade do eleitor, ou seja, da nação brasileira. E o sistema é tanto melhor quanto mais fidedigna for essa representação. O outro polo que visa um sistema eleitoral é a governabilidade. Um sistema será tanto melhor quanto mais maioria estáveis ele formar, para poder aprovar aquelas propostas que foram vitoriosas durante o período eleitoral. Então, de uma maneira bem simples, todo o sistema eleitoral visa
uma boa representação, uma boa representatividade, uma boa governabilidade. E o nosso sistema não faz nenhuma coisa e nem a outra. Nós temos baixa representatividade, como é humilhante para nós políticos ver a juventude com aquelas plaquinhas, vocês não nos representam, não é assim que eles se manifestam? E tem uma baixíssima governabilidade. O nosso sistema, portanto, é disfuncional. E aí eu vou ler aqui vou citar aqui algumas disfuncionalidades do sistema e vocês vão me acompanhando para ver se concordam ou não. O nosso sistema é disfuncional, em primeiro lugar, porque privilegia os endinheirados. Se nós pegarmos as declarações de despesas eleitorais no site do TSE, nós vamos ver que aqueles candidatos que mais gastam têm mais votos, quem menos gasta tem menos votos. Quem mais gasta tem mais chance de ser eleito, quem menos gasta tem menos chance de ser eleito. Então, nós estamos escolhendo mais o nosso representante, porque, normalmente, os corruptos têm mais dinheiro do que os honestos. Então, vão tomando lugar dos honestos, porque quanto mais corrupto, mais dinheiro, mais voto. Se dão bem também no nosso sistema as celebridades, apresentador de programa de rádio, de televisão, sobretudo de violência, a bancada da bala, pastores evangélicos, comediantes, jogador de futebol, artista, etc. E também tem vantagem no nosso sistema, o nosso sistema privilegia, os excêntricos. Ou seja, 90% aproximadamente da população brasileira são de pessoas, digamos assim, normais, entre aspas. Não são ricos, não são pastores evangélicos, não são artistas de televisão, não são apresentadores de televisão. Ou seja, estão, de certa forma, marginalizados do processo. E um outro aspecto da nossa disfuncionalidade é o nível dos nossos representantes. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu estou no meio. Mas Ulisses Guimarães já vaticinava. Quando se falava no nível dos políticos da Câmara Federal, ele dizia, não, você está falando porque você não viu a próxima legislatura ainda, os próximos legisladores. E parece que esse vaticínio tem se confirmado. O impeachment da Dilma foi um exemplo que, de certa forma, escandalizou o Brasil, com o nível dos nossos políticos, quando foram lá para o microfone, para se manifestar a postura deles, ficou todo mundo, de certa forma, horrorizado. Essa é outra disfuncionalidade que nós temos. Outra, nós temos 35 partidos funcionando no Brasil. E temos mais 57 com pedido para serem registrados no TSE. Mas isso eu não acho tão grave, não. Partido pode ter à vontade. O mais grave é nós termos 28 partidos representados no Congresso Nacional. Aí dificulta a governabilidade. E mais grave ainda, Marcos Melo, é que o partido mais forte do Brasil, o partido do presidente da República, só tem 13% dos votos do parlamento. Isso não acontece em canto nenhum do mundo. Eu fiz um levantamento dos parlamentos do mundo inteiro, ou pelo menos do mundo que merece ser examinado. Normalmente, 2 a 3 partidos têm mais de 80% dos votos de todos os parlamentos do mundo. É assim que o mundo funciona. Só nós é que somos diferentes. O nosso parlamento só tem, Marilda, 10% de representação feminina. Aqui nós estamos também quase num clube do Bolinha, não é? Mas aqui é outro departamento, é de economia, não é de política. O parlamento é assim, só tem 10% de representação feminina, que é outra disfuncionalidade que nós temos. E eu pergunto aqui, qual é o país do mundo que o primeiro-ministro, o chefe do governo, o seu partido só tem 13% dos votos do parlamento? Isso não acontece em canto nenhum. Isso é uma exclusividade brasileira que nós não podemos aceitar.
Enquanto a Espanha fez agora 10 campanhas, gente. A Espanha fez 10 campanhas para preencher as vagas do parlamento espanhol. Sabe quantas nós fizemos na última eleição? 21.000 campanhas. A Espanha faz 10, nós fazemos 21.000. Alguma coisa deve estar errado, com o mundo todo ou conosco. Vamos mais à frente aqui. Se um deputado inglês, ele vai buscar voto em 69.000 eleitores. Ele se elege e vai prestar conta àqueles 69.000 eleitores. É uma rua de São Paulo. Um deputado de São Paulo, ele pede voto a 33 milhões de eleitores e deve prestar conta aos 33 milhões de eleitores. É outra grande disfuncionalidade do nosso sistema. Se eu sou um eleitor dos Estados Unidos, eu escolho entre 2, 3, 4, no máximo 5 candidatos para ir para o parlamento, para ser deputado. Aqui, o paulista, na última eleição, escolheu entre 3.000 candidatos. 1.400 e tantos candidatos a deputado federal, 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual. Isso é de uma disfuncionalidade gritante. Aqui no Brasil, nós votamos em João e elegemos Pedro. E a gente nem percebe. Lá no Piauí, o meu estado, teve um exemplo agora. Um deputado federal do PCdoB, líder estudantil, ligado aos movimentos sindicais, aos movimentos populares, teve 70.000 votos, não se elegeu. Se elegeu no lugar dele um deputado que é declaradamente de direita. Os votos de um comunista estão sendo representados no Congresso Nacional, camarote, por uma pessoa de direita. Olha a disfuncionalidade do nosso sistema. E isso só acontece no Brasil. Uma outra grande disfuncionalidade do nosso sistema é que, quando chega o período eleitoral, o maior adversário, o maior inimigo que um candidato tem é o companheiro do seu próprio partido. Gente, que sistema eleitoral mais pouco inteligente esse nosso? Como é que nós, como pertencemos ao mesmo partido, comungamos das mesmas ideias, defendemos as mesmas causas, e quando nós vamos para a campanha, é um querendo destruir o outro? Isso não é partido. Isso é fruto do sistema eleitoral que nós temos. Na última eleição, outra disfunção, nós tivemos 13 partidos que nenhum alcançou 1% dos votos nacionais. Somando os 3, dá 6%. Em média, 0,5% dos votos. Só que eles receberam, no ano seguinte, 63 milhões de reais. Ou seja, 5 milhões de reais para cada um partido desse, com baixíssima representatividade. É a nossa legislação. Nós temos partidos com 20 anos de criado que nunca elegeu um deputado federal. Mas todo ano ele recebe do fundo partidário 1 milhão e lá vai tanto de dinheiro. Aliás, outro dia o Almir Pazianotto deu uma declaração dizendo que no Brasil tem 3 coisas boas para se fazer, que dão muito bom resultado. É abrir uma igreja, fundar um sindicato e fundar um partido político. Os nossos partidos, portanto, eles são frágeis, não têm coesão interna, não têm conteúdo ideológico e nem programático. É um amontoado de siglas. O Datafolha fez agora, recentemente, uma pesquisa. 59% dos brasileiros declararam que não têm preferência por nenhum partido político. Isso não é bom. O partido político que tem maior preferência ainda é o PT. Apesar de estar sob todas a artilharia aí, ainda tem 18% da preferência do eleitorado brasileiro. Por quê? Gostemos ou não, é um partido que tem uma certa identidade com algum segmento social. O PMDB, que é o partido que tem o maior número de vereador, de prefeito, de deputado estadual, de deputado federal, de senador, de governador, presidente da República, tem 5% junto com o PSDB, de 18% para 5%, e os outros estão fora da preferência do eleitorado brasileiro. Então, nós precisamos ter partidos
coesos, orgânicos, programáticos, que defendam causas que possam ser levadas para o eleitor, e o eleitor saber que, votando naquele partido, ele estará votando em favor de determinadas causas e contra determinadas causas. Quem é fascista não pode votar no Partido Comunista. Quem é socialista não deve votar no Partido Liberal. Mas no Brasil vota. Por quê? Ninguém sabe quem é liberal, ninguém sabe quem é fascista, ninguém sabe quem é de direita, ninguém sabe quem é de esquerda. As coligações permitem que um deputado de direita represente um comunista, que um ateu represente um católico. Foi um exemplo que o ministro Luiz Roberto Barroso deu recentemente. O PRB se coligou com o PT em Minas Gerais e elegeram, ora, o PT sempre foi a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, defensor do aborto. O PRB é radicalmente contra, mas os votos de um servem para o outro. Quer dizer, a pessoa vota no PRB contra o casamento gay e vai para lá uma pessoa do PT para representar aquele voto. Isso é uma distorção que não existe no mundo, só existe no Brasil, que nós precisamos corrigir e não tivemos até agora a capacidade. 70% do eleitorado brasileiro, 2 anos depois da eleição, não sabe qual foi o deputado que votou. Se não sabe, vai cobrar de quem? Deputado Marcelo, a gente pode dar sequência... Deixa eu só finalizar Tá. Para o nosso... Eu não consumi meus 15 minutos ainda não. Acho que já passou um pouquinho. Estou concluindo. O nosso sistema, portanto, faz com que a gente escolha mal os nossos representantes, temos baixa representatividade, baixa governabilidade. Aí, nós precisamos aprovar um novo sistema eleitoral. Que perguntas nós devemos fazer quando formos votar um novo sistema eleitoral? As perguntas que vão corrigir os defeitos do que nós temos. Que perguntas são essas? O novo sistema vai fortalecer os partidos políticos? Torná-los mais orgânicos, mais coesos, mais programáticos? O novo sistema vai baixar o custo das campanhas? Vai diminuir a corrupção? O novo sistema vai aumentar a representatividade? Vai aproximar o eleitor do seu representante? Vai haver uma interação maior entre o parlamento e os seus eleitores? O novo sistema vai ser mais transparente? Vai diminuir o Caixa 2? Vai espelhar com fidedignidade a vontade nacional do Congresso? Vai propiciar a escolha de bons representantes? Vai fortalecer as instituições democráticas? Vai melhorar a governabilidade? Vai aumentar a representação feminina? Vai diminuir a luta fratricida entre candidatos do mesmo partido? Agora, camarote, eu não posso finalizar sem falar sobre o sistema majoritário e o sistema proporcional. Você me tolera aqui 2 minutinhos só. Aqui a gente, para a nossa dinâmica, eu posso perguntar isso na sequência. Pronto. Tá bom? Então fica para o sistema eleitoral. Sistema majoritário, sistema proporcional, vai sistema ser a minha misto. pergunta. A gente Pronto. já faz uma rodada. Me dou por atendido. Tá bom, vamos fazer isso. O deputado Marcelo Castro acompanha lá no Congresso, de fato, ele é muito estudioso nesse tema, enfrentou ali a reforma política no passado recente e está também aí nos debates da reforma política atual. Então, aí com são questionamentos importantes, deputado, e aí eu já coloco para a professora Marilda o seguinte: o deputado Marcelo Castro fala... O deputado Marcelo Castro fala um pouco da questão do sistema eleitoral. Ele deixa até esse gancho, a necessidade de revisão desse sistema eleitoral. É isso mesmo? É o momento de revisar esse sistema eleitoral? Bom, acho que a revisão do sistema eleitoral é o pressuposto de todas as reformas seguintes, mas ela envolve um problema muito sério, que é o fato de os deputados e os senadores estão votando uma questão que os envolve diretamente, né? Então, eles vão ter que decidir como eles vão ser aprovados no concurso público das urnas a partir do momento que o sistema for alterado. Encontrar um consenso para isso é muito difícil, mas é muito sério a gente partir da discussão do meio para o fim, que é o que a gente faz normalmente. Discutir reforma de financiamento,
reforma de cláusula de barreira, reforma de participação feminina, sem saber qual vai ser o nosso sistema eleitoral, com todo respeito, não tem sentido nenhum. A gente vê as pessoas discutindo assim, vamos adotar o sistema alemão. Mas a gente está aqui discutindo, vamos adotar o sistema alemão, e do outro lado tem o pessoal discutindo se vai ter cláusula de barreira. E o sistema alemão tem uma cláusula de barreira inserida dentro do próprio sistema. Então, se a gente não definir qual será o nosso sistema eleitoral, fica muito difícil discutir o resto. E, para discutir o sistema eleitoral, não há um consenso. Parece que está se formando um consenso em torno do distritão, e também há um consenso acadêmico, que acho que até no meio político mesmo, de que o distritão é um sistema muito ruim. Ruim por todas as razões possíveis. Ele não atende a nenhuma das pretensões elencadas pelo deputado Marcelo. Ele privilegia única e exclusivamente a maioria. Ele encarece a campanha eleitoral. A única vantagem que ele tem, e o próprio deputado dizia antes, é eleger aqueles que sabem que vão se eleger no sistema majoritário. E a gente nem sequer sabe como esses distritos serão divididos, porque, na verdade, hoje, a gente aqui no Brasil já tem um sistema distrital, só que os nossos distritos são os estados, né, que são distritos enormes. É uma divisão que o próprio sistema federativo fez. Então, no mundo ideal, o que seria o esperado? No mundo ideal, o modelo correto de discussão seria, vamos sentar todos aqui, discutir qual é o modelo de sistema eleitoral melhor. Não existe um perfeito, definitivamente. E aqui no Brasil a gente tem a péssima mania de proibir o que é difícil. A gente não vê discussões sérias a respeito de sofisticação dos instrumentos de controle. A JP Morgan, grandes instituições, estão abrindo mão de horas de advogado. A JP Morgan abriu mão de 600 mil horas de advogado esse ano por conta do Watson, que é o sistema de inteligência artificial que vai substituir consultoria de advogado e clínica médica. E em área nenhuma a gente vê discussões sérias sobre sofisticação do controle. A gente tende a querer proibir aquilo que é difícil dentro do nosso Estado. Então, acho que isso também é uma discussão relevante dentro dessa perspectiva de reforma eleitoral. Então, se fosse possível, o ideal seria que a gente definisse, então, bom, vamos adotar o sistema distrital. A partir do modelo, do momento em que nós definirmos que a gente está abandonando o sistema proporcional como ele é hoje, a gente vai discutir o resto. Não, agora é distritão, ou esse distritão vai ser só para 2018, que parece que é o que está encaminhando, e de 2022 para frente, nós vamos adotar um sistema semelhante ao sistema alemão. É semelhante porque aqui no Brasil não tem jeito de ampliar o número de deputados, e lá o modelo exige isso. Ou então, não, nós vamos adotar um sistema distrital misto, que é um modelo diferente, peculiar e tal. Depois disso, a gente passaria as discussões subsequentes. Qual é o problema disso? É impossível. Isso não vai acontecer. Existe uma distância entre o que é esperado, o modelo ideal, e o que a realidade permite. Isso nunca vai acontecer. A gente sentar e discutir um modelo de sistema eleitoral e depois passar as discussões subsequentes. Então, a gente passa com uma emenda para lá e para cá. Enquanto essa emenda, se me perguntasse qual é o modelo de sistema eleitoral que te parece melhor, eu diria que tem dois caminhos, tem um plano A e um plano B. Se não bater aqui, dá para ir para ali. O ideal mesmo, assim, o que me parece melhor, é o modelo alemão, que é esse que estão chamando de distrital misto, em que as pessoas votam 2 vezes, elas dão um voto para o partido e dão um voto no próprio candidato, 50% das vagas vão para o candidato, ou seja, existe uma salvação para aquela pessoa que é de uma política mais minoritária e não vai encontrar espaço no voto proporcional, e 50% dos votos vão para o proporcional. Se a gente adotar o sistema alemão mesmo, aqueles que se elegerem em que elegerem maior número de deputados, além daqueles que foram eleitos pelo número de cadeiras no proporcional, eles permitem ascensão para o mandato também. E aí a gente insere, como é na Alemanha, uma cláusula de barreira de 5% para se eleger dentro do sistema proporcional. Se não der, não vai dar para passar uma reforma aqui de sistema eleitoral, vamos manter o que a gente tem mesmo, e que a gente tem uma ilusão de que, se mudar o sistema para uma lista fechada, os partidos vão deixar de decidir. São os partidos que decidem. As pessoas estão dizendo aqui, eu vi nas entrevistas, se fosse lista fechada, o partido que vai decidir... Gente, quem decide que não seja o partido hoje?
A Constituição impôs um filtro entre a nossa decisão e o representante que vai ser eleito, que é o partido político. Ele quem decide, e assim será, enquanto não houver uma eleição personificada em candidatura avulsa, que também não é nosso tema, foi da mesa passada, mas não me parece bom de nenhum aspecto. Isso privilegia a personificação do indivíduo, fortalece o populismo e fragmenta ainda mais a participação política. Mas, bom, vamos imaginar, então, que não tenha consenso para a reforma. Vamos manter o nosso sistema como está, a gente derruba a coligação das eleições proporcionais, que cria incentivos equivocados. Não é que seja péssimo, não, ela cria incentivos equivocados, incentivos que permitem trocas que não são boas, e pensemos em uma cláusula de barreira possível. Eu tenho dúvidas com relação à cláusula de barreira. Existem autores sérios e relevantes que defendem que, dentro da nossa Constituição, a escolha constitucional que a gente fez de pluralismo impede uma cláusula de barreira. Não é um argumento trivial e irrelevante esse, ainda que no resto do mundo existam cláusulas de barreira em sistemas diferentes. Vejam que na Alemanha a gente tem uma cláusula de barreira de 5%, mas eu posso escolher diretamente um representante que seja minoritário e ele vai entrar, porque eu posso escolher ele acima do número de representantes na Casa Legislativa. Esse sistema não vai acontecer no Brasil. Esse modelo de cláusula de barreira da PEC que está tramitando, ele impede a ascensão para o funcionamento parlamentar se você não tiver 2% dos votos. Em 14 estados, para 2022, são 3% dos votos em 14 estados. Não tem acesso ao fundo partidário, não tem acesso a tempo de rádio e TV. Na última reforma que foi derrubada pelo Supremo, em que havia uma cláusula de barreira julgada inconstitucional, a cláusula de barreira era de 5%, mas nós tínhamos 29 partidos, seriam mantidos 7. Hoje, nessa cláusula de barreira, nós teríamos 2% de limitação para 14 estados, são 35 partidos, restariam 11, mas 8 partidos foram criados depois. Essa história também de que fidelidade partidária fez explodir o número de partidos é mais ou menos verdadeira. Eram 29 partidos, depois da fidelidade partidária foram para 35. Então, aumentaram partidos, mas excluídos. Alguns foram 9 partidos a mais criados. Eu fico me perguntando como a minoria vai florescer não tendo tempo de TV, não tendo fundo partidário, não tendo fundo de campanha, tendo que alcançar 3% de votos em 14 estados. Financiamento só de pessoa física, como é que faz para poder manifestar a ideia e proliferar alguma ideologia num ambiente desse? É preciso pensar, e aí é uma proposta que é enviesada pelo meu pressuposto, a minha tese de doutorado é sempre estabelecer regime de transição para tudo, e aqui no Brasil também a gente tem uma mania de achar que as coisas são preto ou branco, né? Não tem meio termo para nada. Ou a pessoa é boa ou ela é ruim, ou é de direita ou é de esquerda. Isso não cabe mais no mundo contemporâneo. E talvez um caminho fosse estabelecer que os partidos tivessem um tempo para se adaptar a essa cláusula de barreira. E não é um tempo só com a reforma, não, um tempo mesmo. Eu alcancei 1% só de representação nessa eleição, eu tenho 3 eleições seguintes. Aí eu não corro risco, nos casos, como o deputado Marcelo disse, de partidos que há 20 anos nunca elegeram um deputado. Tem partidos que, nas eleições municipais, lançaram 5 candidatos para prefeito. E, de fato, estão recebendo fundo partidário. Então, me parece que a gente precisa avaliar qual que é a reforma ideal e qual que é a reforma possível. Obrigado. Inclusive, esse modelo que previa uma transição, eu acho que foi de 98, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e esse que caiu, que a expectativa é que já fosse para a eleição de 2002. Acho que, se eu não estou enganado as datas, que foi o que o ministro Gilmar Mendes estava falando. Acabou caindo, então não houve. Eu vou passar agora a palavra para o professor Marcos Mello, e aí eu queria aprofundar esse debate aí da questão do sistema eleitoral. E vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito para a professora Marilda, se está na hora, professor, de realmente fazer essa reforma política em relação ao sistema eleitoral de forma mais profunda. E aí eu coloco um ingrediente novo. Se há tempo a essa altura do campeonato, se é preciso fazer algo que a gente vê uma pressa grande da classe política, e aí o deputado Marcelo Castro pode falar melhor disso depois,
para aprovar algo já imediatamente, é uma coisa mais emergencial, e se teria que continuar esse debate sobre reforma política, especialmente nessa questão da mudança do sistema eleitoral. Obrigado, Camarote. Cumprimentando os colegas da mesa e o público e agradecer o convite, pelo qual estou lisonjeado. A minha primeira reação a muito do que se discute com relação à reforma política é que, muitas vezes, parece que estão buscando uma terapia para um remédio que não está exatamente bem identificado. E eu fiquei feliz com muitas das colocações do deputado Marcelo Castro, porque ele inverte, né, os termos da discussão como é feita, identificando exatamente que tipo de problema nós queremos resolver, né, e não o contrário. Há muitas coisas que se diz que são jabuticabas brasileiras, mas que não são, né? Nem constituem problemas e, na realidade, são encontrados também outros problemas. A rigor, é quase uma platitude na área técnica de ciência política que lida com sistemas eleitorais, que não existe sistema eleitoral perfeito, né? Todos esses sistemas são escolhas que implicam em trade-offs entre duas dimensões, inclusividade ou representatividade e eficiência. O doutor Marcelo apresentou bem esse dilema, né? Você perde alguma dimensão. Se isso é assim, então, qual é o tipo de problema, qual é o problema fundamental que nós estamos nos deparando no Brasil hoje? Como uma questão anterior, esse problema é a hiperfragmentação, né? A hiperfragmentação do sistema político, em geral, os cientistas políticos trabalham com o conceito de número efetivo de partidos, que é uma fórmula, não é, que é a média quadrática da diferença entre o número de cadeiras e o número de votos para todos os partidos no sistema político, né? Porque o número de partidos ele significa pouco. Muitos aqui talvez se surpreendam, aqui na Inglaterra existem, a última conta, 394 partidos registrados na Inglaterra, mas o número efetivo de partidos na Inglaterra é 2,1, segundo essa métrica específica que nós utilizamos, né? Nessa métrica, o número efetivo de partidos no Brasil é 13,2, 13,4. É o mais alto já registrado em qualquer democracia para o qual se há registro e há bancos de dados, né, entre os pesquisadores da área, etc. Só há um caso isolado, que é durante 2 anos na Rússia, de Yeltsin, em que esse número efetivo de partidos chegou a 15. Então, no Brasil, é 13. O que é que isso significa? Porque, veja, a Inglaterra tem 400 partidos, mas o número efetivo é 2. Porque 2 partidos, não é, eles abocanham 99% do voto, ou 98% do voto. Quer dizer, é quanto os partidos maiores logram em termos obter em termos de cadeiras que efetivamente importa, não a dispersão do voto, né? Se você tem 2 partidos que representam 98 e você tem 10 partidos, cada um com 10% das cadeiras, você tem uma fragmentação muito maior nesse segundo. No nível subnacional, isso no Brasil chegou a casos que são bizarrices, né? Motivo de pilhéria em congressos internacionais. No Maranhão, atualmente, o número efetivo de partidos chegou a 18 ponto alguma coisa. Isso significa que praticamente todos os deputados, isso na bancada estadual, né? Aliás, em 7 partidos brasileiros, o Maranhão é até mais extremo em outras dimensões, no nível estadual, todos os parlamentares vêm de partidos diferentes, em 7 estados do Brasil. Em cerca de 14 estados brasileiros, o maior partido tem 2 ou 3 parlamentares e o resto tem 1. É o caso do Mato Grosso, é o caso do Espírito Santo, né, e por aí vai. Então, nós chegamos a um nível de fragmentação que, matematicamente, isso é levado ao caso nacional, é como se permanecêssemos nessa direção, nós tivéssemos
513 parlamentares vindo de 513 partidos diferentes. Porque isso já acontece em 7 estados do Brasil. Então, nós temos, de fato, uma hiperfragmentação. O que é que causa a hiperfragmentação? Né? A hiperfragmentação é uma patologia da representação proporcional em virtude de uma série de critérios. Por outro lado, há patologias de sistemas de distrito único, chamado voto distrital. Né? Nós tínhamos o voto distrital no Brasil, né? Não vamos esquecer disso. Na República Velha, a gente tinha uma variedade do voto distrital, que era o voto bloqueado e o voto limitado, desde a reforma de Rosa e Silva. Isso fazia com que o partido que estava no poder, ele tinha um monopólio quase que exclusivo da representação. Rodrigues Alves foi eleito com 99,7% dos votos. E isso é mais do que Saddam Hussein no Iraque, né? O atual presidente, o líder da África, da Coreia do Norte. Então, esses são 2 extremos. O que é que nós queremos? Nós queremos... Aliás, a representação proporcional foi introduzida como uma bandeira histórica na Revolução de 30, como um mecanismo de permitir o voto das minorias. E, na realidade, esse modelo é rigorosamente o que temos desde 1932. Então, por que o nosso número efetivo de partidos, na década de 40 e 50, ele era da ordem de 4,1, e hoje ele é 13 ou 14, no próximo ano, se nada for feito, vai pular para algo como 18 ou mais. Né? Não é a representação proporcional em si, porque na década de 40 nós tivemos um número efetivo de partidos moderado, similar de vários países que adotam representação proporcional. Na década de 90, a mesma coisa, era um pouco mais do que isso. Né? Chegou a 8, mas a Dinamarca ou a Bélgica é 6, então né? Você ter 8 não é algo tão exorbitante. O que foi que aconteceu que faz com que, fundamentalmente, vários fatores contribuem, mas o mais importante tem a ver com o mecanismo de financiamento, o fundo partidário, e o mecanismo de distribuição de tempo de televisão, que cria um mercado para os partidos pequenos. Né? Então, para mim, esse é o grande problema que leva à fragmentação. A intervenção do judiciário também é outro fator, eu vou repetir, o Gilmar apontou isso muito bem. Não é? Houve também uma iniciativa do Executivo Federal no sentido de criar novos partidos, inclusive utilizando o mesmo ator político, né? O Kassab foi o patrocinador de pelo menos 3 partidos políticos, vindo da própria presidência. Mas qual é a lógica que leva a essa expansão? De um lado é o financiamento. O financiamento ele cria incentivos para a criação de partidos. Né? Então, ele cria incentivo para esse mercado do voto e das coligações. Nós temos coligações no Brasil desde 1950. As coligações existem do Uruguai, a Suíça, a França, a Bélgica. Então, né, e o chamado vote pooling, que é a distribuição do voto intracoalizão, isso acontece nesses países. Chama a parentiment, que é o nome que na literatura técnica se dá a essa distribuição. Né? Então, não é uma patologia nossa. A nossa patologia não é ter coligações. É ter coligações bizarras. Né? É ter coligações ideologicamente incongruentes. E elas se dão em virtude desses 2 fatores que constituem incentivos para a criação de um mercado né, de coligações envolvendo partidos pequenos, tempo de televisão e recursos. Então, se a hiperfragmentação é o grande problema brasileiro, né, ela pode ser muito facilmente debelada, mesmo mantido o sistema de representação proporcional, que tem suas grandes virtudes. Não é à toa que as melhores democracias escandinavas, a Dinamarca, a Bélgica, etc., utilizam a representação proporcional. Inclusive, utilizam a representação proporcional com formas de lista aberta. A lista aberta não é
uma jabuticaba brasileira. Está lá na Suécia, está na Finlândia, né, e assim por diante. Como é que se poderia facilmente debelar com o que está proposto na proposta do senador Ferraço? Né? Se você proíbe coligações, ou pelo menos não é a proibição de coligações enquanto tal, né? A distribuição de votos intracoligação, quando você vai calcular as cotas e tal, os quocientes eleitorais e tal. Isso facilmente pode ser debelado com a proibição das coligações e, ao mesmo tempo, com medidas específicas, mantendo-se a representação proporcional. Então, a existência de... Não há nenhuma terapia institucional para eleitores que são incapazes de distinguir um partido de extrema-direita ou um partido de extrema-esquerda, ou a aliança entre os dois, etc. A rigor, isso é uma escolha do eleitor. Mas o que está por trás, na realidade, não é oportunismo, não é, que resulta da estrutura de incentivos. Né? Se eu posso ganhar tempo de televisão me coligando com pequenos partidos, então cria-se um mercado. Se eu posso receber partilhar dos 5% que são distribuídos para os partidos, independente de qualquer coisa, de forma linear, obviamente eu vou ter incentivos para receber alguns milhões por ano e criar um partido como se tem criado no Brasil. Então, grande parte do problema, de vários problemas que temos no nosso sistema de representação, eles podem ser debelados de uma forma relativamente simples. E, dito isso, eu me alinho com o que a colega Marilda colocou, no sentido que há sistemas ideais, né, se há sistemas ideais ou não, né, e mesmo que eles existam, importa saber se é viável transitar naquela direção. Né? Há alguns autores, né, na literatura técnica que tem feito, Colomer, Renwick, etc., que eles mapearam todas as reformas eleitorais feitas no século XX. Todas. Só há um país que transitou de um sistema proporcional para majoritário. Todos os outros transitaram ou do majoritário para o proporcional, ou do majoritário para um sistema misto, seja de correção, seja um sistema paralelo. Né? O sistema misto é o que chama o sistema alemão, dessas duas modalidades, aí, correção e paralelo. Por que isso acontece? Né? Porque os sistemas majoritários, eles têm patologias muito sérias, a gente pode apontar várias delas, né? A principal delas é a total exclusão de terceiros partidos. Né? O Partido Liberal na Inglaterra, durante o pós-guerra, ele chegou a atingir 25% dos votos e nunca passou de 3% das cadeiras. Quer dizer, você tem 1/4 dos votos e tem só 3% das cadeiras. Outra coisa, o partido, o UK Independence Party, né, agora o UKIP, na última eleição na Inglaterra, ele, no parlamento de 600 membros, né, ele chegou a ter algo como 6% da votação. Ele teve uma votação realmente espetacular, e ao invés de ter algo como 40 cadeiras no parlamento, ele tem uma. Né? Quer dizer, esse tipo de... Isso é que é uma patologia de representação. Né? O sistema proporcional, ele é tão bizarro, e aí eu encerro, para citar outro exemplo, que ele gera o ganhador errado. E só não gera o ganhador errado nos Estados Unidos, que é amplamente conhecido. Né? O colégio eleitoral é uma forma majoritária de escolha nos Estados Unidos. Né? O Al Gore teve mais votos, mas não levou. Na Nova Zelândia, no pós-guerra, em 3 ocasiões, o mais votado perdeu. E isso só existe se é majoritário. Então, essa questão que o voto distrital, né? O sistema majoritário que eu estou me referindo aqui é o voto uninominal, em distrito uninominal, chamado voto distrital. Professor Marcos, obrigado.
Queria agradecer aqui. A gente vai continuar, que está com uma série de perguntas, mas antes das perguntas, eu vou pedir ao deputado Marcelo Castro. A gente estava falando da questão do sistema eleitoral, da questão tanto do majoritário como do proporcional. Então, volto a palavra ao deputado Marcelo Castro. Eu acho que esse assunto aqui, ele é crucial para o entendimento da necessidade de uma reforma política, que é como o mundo vota. É a pergunta que se faz. É simples. O mundo inteiro democrático vota só de duas maneiras. Ou vota pelo sistema majoritário, ou vota pelo sistema proporcional. Ponto final. O sistema majoritário foi o sistema primeiro desenvolvido. Ele funciona na Inglaterra desde 1264. Daqui a poucos anos vai fazer 1000 anos que a Inglaterra vota da mesma maneira pelo sistema majoritário. Os Estados Unidos, a França, as suas colônias, são exemplo de sistema majoritário. Então, o sistema majoritário, olha a lógica, vai eleito quem tem mais votos. Então, o eleitor vota no candidato. O mais votado vai para Brasília. Ora, qual é a condição quase sine qua non de se escolher bem um candidato? É conhecer o candidato, evidentemente. Por isso é que, onde o sistema é majoritário, o eleitor não vota no estado todo. Ele vota numa circunscrição, numa região pequena, num distrito. Então, se nós aplicássemos o sistema majoritário que vige hoje na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, São Paulo seria dividido em 70 distritos. Cada partido lançaria um candidato, o mais votado vai para Brasília. Os outros menos votados, os votos ficam perdidos. Esse sistema foi criticado aqui pelo nosso colega Marcos Melo. Mas esse sistema tem uma grande vantagem. Não estou tirando as críticas que ele fez, não. Quais são as grandes vantagens desse sistema? É a proximidade, é o vínculo que se estabelece entre o eleitor e o representante. O deputado vai para Brasília, chega no final de semana, ele vai lutar para onde? Para Mogi das Cruzes, ele é deputado de lá. O eleitor que vai votar nele foi colega dele de colégio, jogou futebol com ele, vai à missa com ele. Então, se conhecem, e tem uma coisa importante que acompanha a atividade parlamentar. Outra grande função do sistema majoritário é a estabilidade política e a governabilidade. São exemplos: a Inglaterra, Estados Unidos, a França, o Canadá, a Índia, a Austrália. Então, um sistema que funciona há quase 1000 anos, nós não podemos dizer que não é muito bom. É um sistema velho, mas que funciona. Mas aí, camarote, começaram as críticas. Não, esse sistema não é bom, porque nós não devemos votar em pessoas. Nós devemos votar em ideias, em programas, em propostas. E, se eu tenho uma ideia, essa ideia pode ser compartilhada em qualquer região do Estado. Então, e outra coisa que foi dita aqui pelo Marcos, o sistema proporcional traz uma desproporcionalidade. Às vezes, o partido tem 30% dos votos do país e só elege 3% das cadeiras. O majoritário, o sistema majoritário. Aí diz, não, nós temos que fazer um sistema proporcional que o número de cadeiras seja exatamente na proporção do número de votos. Se o partido teve 10% dos votos, ele tem 10% das cadeiras; se ele teve 30% dos votos, 30% das cadeiras. E foi criado o sistema proporcional em oposição e como uma evolução do sistema majoritário distrital. Então, o sistema proporcional, isso é que é importante ter em mente, é um sistema de ideia, de programa, de conceito, de doutrina, de ideologia, de filosofia administrativa. Portanto, na imensa maioria dos países do mundo que adotam o sistema proporcional, o eleitor não vota no candidato, ele vota no partido, porque ele está votando na ideia. Então, essa distinção é essencial
para a gente entender o que é que nós queremos chegar. Quando o sistema é majoritário, o eleitor vota no candidato. Se vota no candidato, ele precisa conhecer o candidato, então vota numa região restrita, num distrito. Quando o sistema é proporcional, é um sistema de ideia, e como é um sistema de ideia, de conceito, o eleitor não vota no candidato, vota no programa, vota na proposta, porque quem é comunista no centro, no norte, no sul, no leste, no oeste do Estado. Quem é fascista no centro, no norte, no sul, no oeste, em qualquer lugar do Estado. Então, quando o sistema é majoritário, o voto é distrital. Quando o sistema é proporcional, o voto é em lista. O mundo funciona assim. Tem exceção, mas não é a regra. E o outro sistema é o sistema alemão, que conjugou os dois sistemas. A metade é de um jeito, a metade é do outro. O que é que eu defendo e venci da minha luta de muito tempo? É que o Brasil precisa parar de inventar jabuticaba. Por que é que nós não adotamos os sistemas que funcionam nas democracias consolidadas e estáveis do mundo? É o que eu defendo. E qual sistema desse seria o melhor para o Brasil? Eu defendo o distrital misto. Por que o distrital misto? Porque nenhum sistema é perfeito. Mas quando você conjuga os dois sistemas, um melhora o outro e vice-versa. Por exemplo, a grande vantagem do sistema majoritário é a vinculação do eleitor com o deputado. É a governabilidade. Mas o sistema majoritário dificulta a representação das minorias. O sistema proporcional, a grande vantagem, permite a representação das minorias, mas tem um distanciamento do eleitor. Quando você conjuga os dois, um cobre a deficiência do outro. Então, por isso é que eu defendo o sistema majoritário distrital. Mas como nós estamos... Não, sistema distrital misto, melhor dizendo. Como nós estamos em 2017, a eleição é agora no próximo ano, não daria tempo de se aprovar isso, dividir os distritos. São Paulo seria dividido em 35 distritos, nós temos 70 deputados, metade seria eleita pelo distrito, metade seria eleita pela lista. Então, ficaria muito difícil de dar tempo para isso acontecer. Aí nós estamos defendendo que em 2022, em diante, o Brasil adote o melhor sistema eleitoral que tem no mundo, que é o sistema distrital misto. Metade dos deputados seriam eleitos em distrito e metade seriam eleitos na lista. E para 2018, nós pagamos qualquer preço para fazer essa transição, para depois de 2022 nós temos um sistema civilizado para o bem do nosso país. Tem que ficar bem amarrado, essa e a outra, né? Se não ficar amarrado ali, o novo Congresso acaba mudando. Esse é um risco, é muito complexo mesmo a situação. Eu passo agora a palavra à professora Marilda. Eu vou com uma pergunta já, a gente já começa aqui a responder as perguntas, recebendo muitas perguntas. O ministro Gilmar Mendes chegou a falar aqui da questão do parlamentarismo, ele coloca essa ideia, ou do que ele chamou de semipresidencialismo, e tem uma pergunta do Mauro Leite nesse sentido. O parlamentarismo seria a solução para a crise política no Brasil, professora? Não existe uma solução para a crise política no Brasil que seja esse milagre. Eu trocar o sistema de governo, eu trocar o sistema eleitoral, não vai resolver a crise política do Brasil. A crise política no Brasil, na verdade, é uma crise da democracia, e é uma crise que não só nós passamos por ela. A gente também alimenta uma ilusão de que os nossos problemas estão todos concentrados na forma pela qual nós elegemos nossos representantes. E não funciona assim. Esse semestre, eu me propus um desafio com os meus alunos na graduação e na minha turma de mestrado e de doutorado. E propus a eles, partindo de um marco teórico, lá um autor que eu escolhi, definiu o que eles entendiam que eram os requisitos necessários para que uma democracia existisse em tese. E o curioso é que, mais ou menos, os requisitos coincidiram com o do Robert Dahl, que foi o autor que a gente escolheu como marco teórico lá. Mas isso não é relevante para aqui, é uma questão acadêmica. Por que eu estou trazendo isso para a mesa? Porque, quando a gente avalia esses requisitos para a democracia, independentemente do autor que a gente avalie, a gente vai ver que a gente passa por um caminho que foi o caminho da disciplina que eu propus lá. E qual é?
A partir do momento que eu estabeleço os requisitos, eu tenho que avaliar como eles são concretizados. Então, se eu defino que, para a minha democracia, ou no meu marco teórico, é indispensável que exista concretização de direitos fundamentais, é impossível concretizar direitos fundamentais, como a saúde e a educação, por exemplo, sem dinheiro. Então, como é que eu vou concretizar isso como se fez essa concretização na nossa Constituição de 88? Essa é a primeira questão. Segundo, como o dinheiro e o poder são importantes e se relacionam com a concretização desses requisitos. E terceiro, quais são os espaços de corrupção que se abrem nessa concretização. A partir do momento que eu defino quais são os requisitos, como eles se concretizam e quais são os espaços de corrupção que se abrem, eu passo a conseguir avaliar quais são os controles necessários. Qual é o nosso problema aqui? E a pergunta reflete muito bem isso. Assim, a gente acha que vai apertar um parafuso aqui e que isso não vai desajustar uma engrenagem ali. Não tem jeito de eu fazer uma reforma pontual e isso resolver todos os problemas, e não tem jeito de eu fazer uma reforma pontual e isso não refletir em outros problemas. É por isso que o ministro Gilmar diz muito bem que o primeiro passo para se pensar numa reforma do sistema de governo é pensar uma reforma política. Essa reforma política vai resolver um dos problemas da nossa democracia. Vai resolver um problema de concretização de um requisito da democracia, que é a representação. Os outros todos, sejam eles 6 ou 7, seja a liberdade de expressão, os controles, a concretização dos direitos fundamentais, a preservação de minorias, isso vai continuar com problema. Os espaços de corrupção na concretização desses requisitos têm outros botões, outros parafusos para poder apertar. Então, se eu mudo o nosso sistema de governo e estabeleço o sistema parlamentarista, por exemplo, eu vou ter que alterar totalmente o sistema de atribuição de competências do Brasil. Muda a forma de atribuição de competências do Executivo, muda a forma de distribuição de competências no Legislativo, o equilíbrio dos poderes se modifica, as formas de controle têm que ser alteradas. Então, talvez crie um problema ainda maior do que uma solução. Eu não posso pensar a modificação ou a reestruturação do sistema político brasileiro como um problema único das eleições ou do sistema representativo. Esse é um problema sistêmico que passa pela distribuição de competências, pela concretização de todos esses requisitos da democracia. Então, objetivamente, a resposta é não. Não resolve o problema político do Brasil. É mais complexo mesmo. Obrigado, professora Marilda. Tem várias perguntas chegando, professor Marcos. Eu colocaria aqui uma pergunta que você começou a abordar na sua explanação anterior. É do Abib Neto, tá? A pergunta. Como ficariam os pequenos partidos ideológicos com a cláusula de barreira? Existe forma de diferenciar os partidos de aluguel desses pequenos partidos ideológicos? Eu me lembro que lá atrás, quando se discutiu cláusula de barreira e foi aprovada, essa era uma grande questão, por isso foi feita uma regra de transição longa, porque você tinha ali partidos ideológicos como o PPS, PCdoB, enfim, que eram partidos menores que poderiam ser atingidos por essa cláusula de barreira. E talvez esses partidos, hoje você tem PSOL, você tem alguns partidos realmente, a Rede, que são partidos ideológicos, mas bem minoritários no Congresso Nacional. Dá para resolver isso? Esse foi o grande obstáculo, né? Mas a escolha sempre tem algum elemento de tragicidade, né? Você perde alguma coisa para ganhar outras dimensões. O Brasil chegou a extremos de hiperfragmentação que temos que debelar, né? E temos que debelar com medidas que são simples, que podem ser implementadas imediatamente, com cláusula de barreira e com a proibição de coligações, e isso você resolve questões relativas à incongruência da representação, né? ou coligações estapafúrdias do ponto de vista ideológico, que em última instância estão assentadas num oportunismo. Então, isso poderia ser facilmente debelado. O sistema alemão é um bom sistema. Aliás, estamos simplificando muito falando do sistema alemão, né? É um sistema misto de correção, porque existem outros sistemas mistos de
paralelos que foram adotados em muitos países. Da Coreia, aqui na América Latina, você tem Venezuela, México, Bolívia, em algum momento adotaram esses sistemas mistos, que supostamente combinariam os melhores dos dois mundos, o melhor dos dois mundos, né? Dos dois modelos. O modelo alemão não me parece um mau modelo, né? Então, como um ideal a ser perseguido a médio e longo prazo, me parece um bom modelo. Ele permite resolver alguns outros fatores que eu não mencionei antes, que tem a ver com a explicação de por que temos tantos partidos. Na literatura de ciência política, o termo que nós utilizamos é o distrito eleitoral, né? O distrito eleitoral, no Brasil, são os estados. Então, São Paulo é um mega distrito eleitoral. Se a gente comparar com outros países, né, do mundo, não há países que tenham distrito eleitoral com 70 parlamentares. São raríssimo, né? A Índia e alguns outros. Então, isso, quanto maior, há uma correlação estatística claríssima entre tamanho do distrito e número de partidos. Então, se você reduz o distrito, por exemplo, dividindo São Paulo em... Se a gente adotar o sistema alemão, por exemplo, né? Então, São Paulo teria, digamos, 6 regiões ou 4, né, distritos, regiões eleitorais, né, para facilitar aqui a compreensão. Aí você reduziria o número de eleitores em cada circunscrição dessa, e o resultado inexorável seria a redução do número de partidos. Isso é matemático. Então, com o sistema alemão, você resolveria esse problema, que é um problema importante, não está a menor dúvida, e ele afeta o custo das eleições. Mas ele não é o único problema por trás da fragmentação. Os 2 fatores principais são aqueles que eu mencionei. É ele que explica por que um Estado que tem uma população relativamente pequena, que é o caso do Maranhão, tenha todos os seus deputados de partidos diferentes. Okay? E na Assembleia Estadual é a mesmíssima coisa, uma situação dramática do ponto de vista de representação. Então, não tem nada a ver com o tamanho do distrito, né? Tem a ver com aqueles 2 fatores que a gente mencionou antes, as coligações, a forma como o acesso ao fundo partidário se dá, e o acesso ao tempo de televisão. Isso é que produz essas soluções esdrúxulas. Então, o sistema alemão eu coloco como um ideal a ser perseguido, eventualmente, mas a gente tem que também valorizar o nosso legado institucional. Nós temos um sistema de representação proporcional belga desde 1932. Houve uma pequena mudança em 1950, e depois ele é rigorosamente o mesmo. Então, por que mudarmos, né, se não há motivação, não há justificação muito robusta, porque os 2 problemas principais nós podemos liquidar com pequenas alterações na representação proporcional. E aí voltaríamos ao que era na década de 50 ou na década de 90. Né? Agora, o que é que devemos evitar, de qualquer maneira, é o distritão. Né? Do ponto de vista técnico, o distritão é um dos piores sistemas eleitorais que existe, e é quase unanimidade na literatura técnica. Qual é o principal problema do distritão? Que na literatura técnica é chamado de SNTV, né? Single Non-Transferable Vote. Se nós adotássemos o distritão, nós vamos fazer parte de uma liga que no mundo atualmente é composta de Pitcairn, Vanuatu, né? São 2 ilhas na Micronésia, mais o Afeganistão e a Jordânia, que nem exatamente uma democracia é, uma monarquia com baixo nível de democracia, uma democracia de pouca densidade, digamos assim. E o único país no mundo que adota o SNTV é Taiwan. Então, a rigor, nós seremos parceiros de Taiwan. Por que ele é tecnicamente tão complicado? Pelo seguinte, imaginemos um partido grande, como o PT ou o PSDB, que eles esperam que aqui em São Paulo eles vão eleger, digamos, 20 partidos, 20 candidatos. Vamos fazer um exercício um pouco menor.
Vamos imaginar um Estado em que um partido espera, que seja um partido razoável, eleger 3 deputados federais. Se o quociente eleitoral do SNTV for 30, qualquer voto a mais do que 30, o partido perde. Então, o partido tem que lançar um número de candidatos rigorosamente igual ao número que ele espera fazer. Se, por acaso, ele lançar um candidato que tenha 80 mil votos, né, 80 mil votos, e ele com 90 mil, ele elegeria 3, porque o quociente do SNTV seria 30, ele elegeria um candidato, porque não há transferência, não há quociente eleitoral como nós conhecemos, ok? Não há transferência intercandidato. Então, é um sistema bizarro, é um sistema que tem que haver uma coordenação brutal para que os eleitores para que as lideranças partidárias digam, não elejam tal candidato, porque qualquer voto dado a esse candidato, para além daquilo que é necessário para ele se eleger, terá custos. Você não elegerá o segundo. Então, em Taiwan, para mobilizar o eleitorado, o Kuomintang, que é um dos partidos de Taiwan, ele faz uma distribuição e pedem para, segundo dia que a pessoa faça aniversário, diz assim, quem fizer aniversário no dia 20, vote nesse candidato. Quem fizer aniversário, ou na semana do dia 20, digamos assim, divide o mês em 4, e ele distribui outdoors pelo país para que as pessoas votem rigorosamente igual ao número que se espera de votos, porque é aquele paradoxo. O partido pode ter 80 mil votos num candidato, 10 no segundo colocado, um total de 90, e ele só eleger um. Não é? Ele poderia ter eleito 3 se os 3 candidatos tivessem recebido cada um 30 mil votos, digamos, ou 30% dos votos. Então, o SNTV ele é muito ineficiente do ponto de vista técnico, ele gera um desperdício de voto colossal. Né? Então, por isso que ele é considerado ineficiente, não é porque quem ganha ou quem perde, não é? Há outras patologias do SNTV. Então, devemos evitar o distritão, o modelo alemão é um ideal razoável, mas existe algo que é consistente com o nosso legado e que debela as nossas patologias muito adequadamente, que é a proibição de coligações e introdução do quociente eleitoral. O deputado Marcelo Caixa já está me cobrando aqui o tempo. Eu? Tá, não? Alô? Pronto. Já está me cobrando aqui o tempo, mas agora é para o deputado Marcelo Caixa uma pergunta. Deputado, a questão é interessante, que é algo novo aqui que ainda não tinha surgido aqui no nosso debate ao longo do dia. Como resolver a questão da representatividade no âmbito da suplência, tendo em vista, por exemplo, que no Senado os suplentes não recebem votos? Então, essa é uma questão colocada, acho que principalmente no Senado. Acho que hoje a questão proporcional ela é bem resolvida nesse ponto de vista. Bom, esse é um problema que nós temos no nosso sistema eleitoral brasileiro crônico, que já melhorou, porque de primeiro os senadores botavam a mulher como suplente, botavam os filhos como suplente, aí foi proibido. Mas mesmo assim continua o problema, porque são 2 suplentes que são eleitos sem serem votados diretamente. E às vezes o senador que foi eleito vai ser ministro, se afasta e passa anos e anos aquele suplente no lugar dele. Às vezes o senador vai cassado, ou renuncia, ou morre, e o suplente é quem vai ser o senador. Esse é um problema de difícil solução. Quando eu fui relator da reforma política, eu propus que todos os mandatos do Brasil fossem de 5 anos, de vereador a presidente da República, inclusive de senador. Que as eleições fossem coincidentes, tudo num dia só. Então, o eleitor ia num dia
voltava de vereador a presidente da República, 5 anos depois faria a mesma coisa. Na época, eu propus, a minha proposta inicial era essa: se candidatam 10 pessoas a senador por São Paulo. São Paulo vai eleger 3. Quem são os 3? Os 3 mais votados. Quem são os suplentes? Os que vierem em seguida. Então, não seria suplente do senador A ou do senador B, ele seria suplente de senador. Ele teria a representatividade para ser senador por São Paulo. Ele foi votado, e foi bem votado, porque ele é o 4º colocado na disputa total. Mas é evidente que isso não passou. O que está mais sendo capaz de passar hoje, que é a proposta do Vicente Cândido, é que o senador seja eleito apenas com um suplente. E esse suplente não sucederia o senador que houve a vacância definitiva do cargo. Ele apenas o substituiria. Até quando? Até a próxima eleição. Como nós temos eleições de 2 em 2 anos, ele seria senador por um lapso de tempo bastante reduzido. Então, vindo a eleição em seguida de prefeito, faria a eleição suplementar daquele senador. Né? Na outra eleição seguinte, faria a eleição suplementar. Ficou claro? Ficou. Eu acho que esse modelo ajuda. É muito difícil você resolver essa questão da suplência de senador. Qualquer modelo... hoje eu não vejo um modelo assim perfeito para resolver essa situação. Agora, de fato, você já eliminar parentes da chapa, porque às vezes você tinha ali pai, filho e um grande amigo, ou mulher, marido, enfim, isso é real que a gente vê. Tem uma questão nova também, que eu acho que a gente não colocou ainda, eu vou passar para a professora Marilda, sobre qual seria a diferença entre uma federação partidária, era bom a gente explicar um pouquinho isso, e um partido isolado sob a ótica da reforma política que atualmente tramita no Congresso Nacional. Porque tem essa proposta de federação, está chegando como uma solução. Meu medo é que essa questão da federação, em algum momento, como já tem ali propostas surgindo, que isso aproxime de alguma forma como coligações, e acabe tendo um efeito muito semelhante na escolha, principalmente da Câmara dos Deputados. Bom, na proposta que está tramitando, o objetivo da federação seria criar uma estabilidade nas coligações. Então, você acabaria... A tentativa é de diminuir o incentivo errado de permitir a troca. Porque quando eu uno para uma coligação muito transitória, é fácil eu fazer esse acordo, porque ele vale só durante a eleição, daí eu não troco de roupa, né? Terminou a eleição, cada partido na sua e pronto. Quando eu estabeleço a federação de partidos, ele passa a valer por 4 anos, pela proposta da PEC, exceto para as eleições municipais. A PEC excluiu as eleições municipais, e elas valem, então, até a próxima eleição seguinte. Então, se os partidos se unem, eles passam a funcionar como se um partido só fosse. Qual é o problema que tem nessa PEC? Assim, eu sou a dona da crítica, né? Eu vim aqui para criticar tudo que existe de proposta. O deputado Marcelo vai sair daqui com ódio de mim. Não. Esse é o bom debate. É bom que critique antes de ser aprovado. Esse debate é para isso, para a gente dissecar um pouco todas as propostas. Mas tem um parágrafo 7º lá que mantém a administração dos recursos do partido e do tempo de TV para cada partido individualmente. Então, os partidos eles mantêm essa administração central, mas se o candidato quiser sair daquela legenda que não fez, porque isso tem uma vinculação, não está à toa na PEC, porque tem uma vinculação com a cláusula de barreira, se o seu partido pelo qual você elegeu não atingiu a cláusula de barreira, você vai ficar sem lenço, sem documento. Então, você está lá, você está eleito, mas não tem direito a nada. Então, a PEC te dá o direito de sair do seu partido e ir para outro. Essa mudança, ela suprime a sua pena de infidelidade partidária. Você não perde o seu mandato com isso. Então, dentro da federação de partidos, o que tem a ver esse negócio de você poder sair do seu partido? Você mantém, se eu sou partido A, B e C dentro de uma federação, a administração dos seus recursos e do tempo de TV. Qual é o meu receio com isso? É que o incentivo equivocado de
poder administrar os seus recursos e de manipular essa utilização desse tempo é mantido. Então, na verdade, você tem, para as pessoas externamente, para o público em geral, a sensação de que há um único partido, com administração única nacional, mas internamente os partidos continuam funcionando de forma independente. Eles passam a ter suas estruturas mantidas com administração de recursos e de tempo de TV. A PEC distribui os recursos internamente de acordo com o número de votos que teria sido alcançado pelos partidos. Se a gente for pensar isso no universo de fundo partidário, mesmo mantido esse novo fundo partidário de 900 milhões de reais, suprimidos os partidos na cláusula de barreira, que não vão entrar na distribuição, supondo que essa cláusula de barreira vai passar, eu vou ter 11 partidos recebendo 900 milhões de reais por ano. Então, são poucos os partidos, o volume de recursos vai aumentar. Considerando que eu posso conseguir atrair para mim aquele pessoal que ficou ali sem partido, que não atingiu a cláusula de barreira, eu posso ainda, se eventualmente houver uma discussão sobre isso, conseguir captar recursos para mim. É verdade que a PEC coloca uma vedação que o ministro Gilmar colocou, que é essa portabilidade. Se esse candidato que se elegeu por um partido que não atingiu a cláusula de barreira quiser mudar de partido, ele até pode ir, mas ele não leva os recursos. Então, eu tenho um pouco de incômodo com essa questão da administração interna. É verdade que resolve parcialmente a questão da estabilidade, da instabilidade que as coligações trazem hoje, e resolve o problema que o professor Marcos colocou, que é o de que, no mundo, não é incomum as coligações partidárias, pelo contrário, as alianças são salutares. E eu tenho também um pouco de dificuldade com essa questão de direita e esquerda, de ideologia, que não cabe mais no nosso mundo, definitivamente. Obrigado, professora Marilda. E, já passando para o professor Marcos, tem uma questão aqui que é colocada, que eu acho que é para esclarecimento, que é um tema que está começando a surgir. Eu vi pela primeira vez, ainda durante o processo de impeachment, essa proposta era colocada pelo ex-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, o ex-ministro Jacques Wagner. A pergunta é: o que é o recall? Qual a diferença entre o recall e o impeachment? Essa pergunta não tem autor. Exatamente essa pergunta, ela é colocada no momento em que o recall ele é colocado como proposta na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, como uma solução para essas crises políticas, ou seja, num dado momento poderia ser colocada pela população a possibilidade de revisar o próprio presidente da República. E se essa não seria uma solução melhor para a democracia do que o próprio impeachment? Presidente e todos os outros cargos também, né? Sim, isso daí também é colocado. Essa seria uma primeira proposta para presidente e também para outros cargos. Para presidente, eu acredito que não haja nenhum país que adote recall presidencial em qualquer tempo, né? O recall, na realidade, de parlamentares, etc., dentro do federalismo, era o que os antifederalistas defendiam, né? No debate constitucional americano, contra os federalistas. Então, eles... E em alguns estados, isso vingou. Não vingou no nível nacional nos Estados Unidos, mas vingou, por exemplo, na Califórnia, né? O ex-Mister Universo, né? O Schwarzenegger, ele se elegeu após o recall do, acho que era o Jerry Brown, que era o governador da Califórnia. Então, a Califórnia adota, eu acho que o Colorado adota, alguns poucos estados adotam, para cargos executivos. A Alemanha também adota recall para as regiões em que eles adotam prefeitos, porque o regime municipal na Alemanha varia muito em função da região. Em outras palavras, o recall é adotado em pouquíssimos países, não é? Em geral para cargos do executivo e não para o presidente, né? Uma forma de recall, ou uma solução que se assemelha ao recall, é o próprio parlamentarismo, né? Na medida em que você não tenha uma sustentação parlamentar,
Se bem que aí a sustentação é parlamentar e não exatamente do eleitor, né? Aí o primeiro-ministro, né, com voto de desconfiança, ele perde a posição, etc. Então, o parlamentarismo ele introduz uma flexibilidade, uma válvula de escape em crises nas relações executivo e legislativo. Sob o presidencialismo, você não tem essa válvula de escape, né? A solução é adversarial, é através do impeachment presidencial. E há uma possibilidade intermediária, que é o semipresidencialismo, por exemplo, que é o caso da França, né? Em que o presidente da República ele se torna uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Ele passa para a retaguarda se ele não tiver maioria no parlamento. Aliás, essa era a previsão que muitos faziam para o Macron agora, né? Se ele não obtivesse a vitória absolutamente insólita que ele teve, ele teria que escolher, por exemplo, o François Fillon, que é dos republicanos, como primeiro-ministro, se a maioria fosse do Fillon, como parecia ser há 2 meses atrás. Então, o semipresidencialismo também tem essa flexibilidade, que o regime vira presidencialista se o presidente lograr apoio parlamentar, ou o presidente entra num modo, a presidência entra num modo parlamentarista, se ele não logra ter essa sustentação parlamentar. Então, o sistema funciona como um sistema parlamentarista, tem essa especificidade aí. Uma aula aí de vários... eu não me lembrava dessa questão do Schwarzenegger na Califórnia. É bom lembrar essa possibilidade, as experiências em relação a esse recall.